Bem, pessoal, então para quem está chegando agora, né? Meu nome é William Poiato, esse é o canal do Professor Poiato e a gente está debatendo aí questões municipais, eleições municipais, né? E aí a gente vai debater o orçamento participativo em declínio, que é uma pauta das eleições municipais aí, ou pelo menos já foi uma pauta, que é a participação ativa das pessoas na forma como o governo, como o Estado vai utilizar o seu dinheiro. A gente vai debater um pouquinho esse texto, vai falar um pouquinho dele, vai falar um pouquinho das ideias que estão aqui dentro. E eu espero que você acompanhe a gente. Tudo bem? Orçamento participativo em declínio. O fim do municipalismo de esquerda enfraquece a participação popular. Tudo bem? Aqui é uma foto, gente, do orçamento participativo de Porto Alegre, que foi uma iniciativa muito forte no Brasil de participação popular, que eram assembleias imensas para implementar e para cuidar do orçamento da cidade. Então a população estava ali para colocar quais eram as prioridades. Isso aqui foi muito importante para democratizar o Estado em geral. Tudo bem? A promessa de uma democracia mais direta e inclusiva, simbolizada pelo orçamento participativo, que a gente vai chamar aqui no texto de OP, está se desvanecendo. O OP, que permitiu os cidadãos decidir diretamente sobre a alocação de recursos públicos, enfrenta um declínio alarmante em diversas cidades ao redor do mundo. Esse fenômeno não é apenas um retrocesso em participação cidadã, mas também um sinal preocupante para a crise de democracia representativa. Pessoal, vamos ter em mente o seguinte, tá? O orçamento participativo, ele não é interessante só para o cidadão poder ir lá cobrar. O orçamento participativo, ele é interessante porque porque o Estado se legitima junto à população, né? Acaba aquele papo de para onde está indo o meu dinheiro, porque você coloca as pessoas para decidirem qual vai ser o uso da grana. Basicamente isso. Só que, não só no Brasil, mas no mundo todo, as formas de democracia direta, especialmente nesse caso o orçamento participativo, estão se desvanecendo, estão acabando, estão se enfraquecendo. Por que eles estão se enfraquecendo? Principalmente porque a forma do Estado, e aqui eu vou usar um chavão, né, do Estado neoliberal, do Estado que se pretende mínimo, ela não inclui forte participação cidadã. Pelo contrário, esse Estado que se promete mínimo, que se propõe mínimo, ele também é um Estado altamente tecnicizado, burocrático, centralizado nas decisões, especialmente de mercado. Portanto, a população não tem espaço nessa forma de pensar política para tomar decisões. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma série de movimentações que vão dar origem e fim a essa ideia por conta dessa mentalidade de Estado mínimo. Tudo bem? O declínio da OP pode ser atribuído a uma combinação complexa de fatores políticos, econômicos e sociais. A queda do número de orçamentos participativos está muito ligada à vontade política dos governantes. Por que a gente fala isso? Às vezes, um prefeito, um governador, um presidente até, coloca orçamento participativo em uma área. O próximo que assume já dá uma enfraquecida no quanto aquilo tem capacidade de decidir de verdade. O terceiro já derruba o programa. Então, vai muito da vontade política de quem está no poder entregar esse poder para a população. E não deveria ser assim, né? Uma vez que é a população que elege as pessoas, né? No Brasil, a diminuição ocorreu, maioria devido à derrocada do PT. O PT perdeu muito espaço, tá, gente? O PT ainda é a segunda maior força do Brasil, o maior partido de esquerda da América Latina. Mas não deixa de ser verdade que após o impeachment da Dilma, a gente teve ali uma diminuição do poderio do PT nas eleições e das próprias pautas que o PT trazia, né? Ele se manteve agora, se reergueu, mas abriu mão de muitas das suas próprias pautas, inclusive as pautas de democracia direta. Tudo bem? Por sua vez, em Portugal, a redução também acontece, por exemplo, né, uma comparação, o estudo que a gente pegou comparava os dois, mas também é notável, tá? E lá no caso de Portugal, está migrando para políticas voltadas aí aos jovens tomarem decisão, certo? Então tá aqui por partido, quais partidos mais colocam orçamento participativo e quais não optam por isso.
E quais partidos continuaram com o orçamento participativo? Então, PT é com maior índice, né? Seguido pelo MDB, certo? Só que ó, tem um dado curioso: PSDB, PSD e PDT vão tomar dianteira desse processo de 2019 em diante. Tudo bem? E o PT, que por onde passava implementava isso, então mais de 60% das cidades, isso cai para 20%. Então o próprio PT abandona essa visão de gestão. Tudo bem? A verdade é que cada governo que passa, eles estão tendendo a não adotar essa visão de mundo. Tudo bem? Vale aqui a observação, né? O último ali é outros. O outros é PTC, PCdoB, PTB, PR, PRB, PHS, PV, Rede. São 32 partidos, né? Então, brincadeiras à parte. Então a gente tem o próprio PT abandonando muito essa questão. E você tem outros partidos que não necessariamente tinham isso forte, como PSDB e PSD, puxando essa questão para a direita, né? Do orçamento e do gasto público. Qual foi a mola propulsora para essa crise dos orçamentos participativos, da galera poder opinar sobre para onde vai o seu dinheiro? Crises econômicas, né, como a crise de 2014 no Brasil, mudanças políticas, como o impeachment da Dilma, né, influenciaram negativamente na implementação dessa política. A instabilidade econômica tem levado governos a priorizar austeridades e cortes de gastos, em vez de investir nesse mesmo processo participativo. No caso brasileiro, o golpe de 2016 abriu alas para um giro à direita e um salto ao neoliberalismo clássico. Então, a gente saiu ali de uma política novo desenvolvimentista, como ela gostava de se chamar, do governo Dilma, para o neoliberalismo mais tradicional e para um fechamento desse espaço de participação popular num programa chamado Ponte para o Futuro. É um programa não de governo, tá? É um programa político. Que não foi rompido mesmo agora com o Lula 3. Né? Então, Ponte para o Futuro é lançado pelo Temer, tem manutenção pelo Bolsonaro, e hoje o Lula não rompe com Ponte para o Futuro. Né? Pelo contrário, ele aprofunda alguns dos dados. E uma questão política desse programa econômico é a não participação popular. Uma vez que a participação popular vai te exigir a gastar mais, evidentemente, né? No Brasil, municípios pequenos e médios foram mais afetados pela redução dos orçamentos participativos. Enquanto em Portugal, isso acontece mais nas áreas rurais, né? Ou seja, dependendo de onde você está, a mudança vai acontecer mais rápido. Grandes municípios, os partidos precisam se vender como cosmopolitas, como avançados, então eles não vão acabar com o processo de participação popular totalmente. Podem enfraquecer, podem diminuir a capacidade de decisão, mas não vão acabar. Agora, nos interiores do Brasil, não tem nem motivo, né? Uma cidade média, uma cidade pequena, para eles não tem nem motivo. É tão pouco dinheiro, para que eu vou deixar essa galera opinar? É justamente, né, se o recurso ele é controlado, ele é contado, porque a pessoa que elege não pode escolher qual é a prioridade, né? Mas, infelizmente, há um declínio. Tudo bem? Então, assim, status dos orçamentos participativos municipais brasileiros de acordo com a mudança e continuidade do partido na gestão. Bem, esse azul trocou o partido no governo, o negócio foi fechado. Entenderam? É que o gráfico está muito ruim, mas imagina assim. Uma vez que um partido implementa a participação popular, o outro perde as eleições em seguida, o outro que entra corta a participação da população no orçamento. Isso aqui é extremamente comum, tá? Mesmo partido criou e parou com o programa de participação popular. É o segundo mais comum. Então percebe que é muito mais comum fechar do que abrir, né? Mudou de partido e manteve a participação popular. Esse verdinho é pequeno, geral devem ser grandes cidades. Mesmo partido é reeleito e manteve essa quantidade menor. Novo partido chegou ao poder e criou esse amarelinho.
E o mesmo partido que não tinha decidiu no segundo mandato criar o participativo, que é o mais incomum, né? Mais incomum de todos. Então a situação mais comum é aquele partido que implementa. Espero que vocês não estejam ouvindo essa buzina. Então vamos lá. Vou esperar um segundinho para ela passar para a gente continuar. Voltando. A situação mais comum é que o partido que implementa, ele perde a eleição em algum momento e aí o próximo que entra corta a participação popular. Ou seja, há uma regressão na participação popular. E esse dado aqui, ó, ele é muito importante para mostrar o quanto isso tem diminuído a nível Brasil. Tá bom, gente? O declínio da OP está gerando impactos profundos e amplos na sociedade, afetando os próprios serviços, né? E acentuando um declínio da democracia. Gente, uma vez que as pessoas param de ter acesso a como seu dinheiro vai ser gasto, como que o Estado está gerindo, elas vão diminuir a sua participação. A democracia em si vai estar enfraquecida. Tudo bem? Qualidade dos serviços públicos. Gente, orçamento participativo tem a ver com não só ter o postinho, mas ter o postinho de qualidade. Não só ter a escola, mas ter uma escola de qualidade. Porque uma vez que as pessoas estão ali decidindo, estão tendo poder de decisão, maior a chance de que a administração pública seja eficiente, né? Então, a redução da participação cidadã leva a uma gestão menos eficaz, menos sensível à necessidade local. Cidades que abandonaram o OP enfrentam um agravamento dos desafios de oferta de serviços públicos, revelando um padrão preocupante. Menos participação resulta em menos eficiência. E como eu disse, a tendência é corte das OPs, portanto a tendência é uma diminuição geral da eficiência do serviço público. E a gente sabe por que isso é feito, tá, gente? Serviço público com menor qualidade significa que lá na frente ele vai te oferecer uma privatização. Ele cria o problema para vender a solução, né? Programas de OP em cidades com mais de 100 mil habitantes. Então, cidades com mais de 100 mil habitantes, esses programas começam em 89, a partir do, né, de Porto Alegre, como a gente viu. Nos anos 2000 tem um boom. Entre 2001 e 2004 ele alcança o ponto mais alto e dali em diante só diminui. Chegando hoje, né, 2012 a 16, empatando com o que estava em 97, gente. Sendo que, teoricamente, a gente teria hoje muito mais capacidade, né, de implementar uma política desse tipo. Uma vez que, hoje em dia, a gente tem toda a questão tecnológica a nosso favor, né? Com a diminuição da participação direta dos cidadãos, a alocação de recursos tende a se tornar mais desigual, aprofundando disparidades. A redistribuição de recursos, uma das principais vantagens da OP, está sendo comprometida, o que aumenta a desigualdade e diminui a equidade nas cidades. Gente, se o prefeito queria botar muita grana numa área que só vai ajudar a zona de Playboy, isso era cortado quando a população participava. Uma vez que a população não está participando, esses erros administrativos ou essas escolhas administrativas vão acontecer com uma frequência muito maior, tá? E qual era a tendência que levou essa política à frente? Essa tendência se chamava municipalismo de esquerda. O municipalismo de esquerda no Brasil emergiu na esteira da redemocratização e em 88, marcando a tentativa de transformar a gestão pública por meio da participação cidadã e democracia direta. Gente, essa era a pauta da esquerda nos anos 90, tá? A esquerda geralmente perdia grandes eleições, ganhava uma ou outra cidade, e nas cidades ela levava abertura democrática, capacidade de abrir a democracia para as pessoas, aumentar a participação desde a educação, né, até a de fato poder de decisão, como eram as OPs, tá? Inspirado por ideais de maior transparência e inclusão, governos municipais de esquerda, especialmente do PT, implementaram práticas inovadoras como a OP, onde a população influenciava diretamente na administração. Bem, aqui é outro parágrafo falando sobre isso, né? Como que era feita essa participação. O
Porto Alegre, em 89, foi o principal modelo, tá, gente? Tinha grandes assembleias e tomava decisões das prioridades orçamentárias ali na unha, tá? Outra cidade em que isso era muito forte foi em Belo Horizonte. São Paulo já teve uma versão já burocratizada desse modelo, mas era feito, tá? E isso trazia, né, participação cidadã e capacidade de ação para a realidade local. Tudo bem? E só que, como todo processo político, tem sua ascensão e sua queda. Qual foi a limitação do municipalismo de esquerda? Ao mostrar que somente existia limites, ele, ao fortalecer a democracia, por assim dizer, ele enfraqueceu a democracia, porque não só dá muito trabalho, né, ajudar a administrar o Estado, como mostra que o Estado é extremamente limitado, né? Então a esquerda se elegia prometendo mundos e fundos, aí abriu o OP e falava, gente, não vai dar mais para fazer 10, tem que fazer uma UBS. A população foi murchando. E além disso, há um processo geral na sociedade, pelos processos de privatização e tudo mais, de diminuição da participação da vida pública e ampliação da importância dos espaços privados na vida das pessoas. Tudo bem? Em que momento estamos? Estamos em um momento de fraqueza da democracia representativa. Tudo bem? Então, a própria democracia está mais fraca, as pessoas estão acreditando cada vez menos na capacidade da democracia, né? E o enfraquecimento da OP também ameaça a democracia representativa ao limitar oportunidades de participação cidadã e controle social. Essa restrição pode levar ao aumento da desilusão do sistema político e da desconfiança com as instituições, enfraquecendo o próprio tecido democrático. Gente, esse conceito aqui, esse trecho foi bastante criticado do texto, né? Falando que não existe tecido democrático, a democracia ela é de uma classe contra outra. No fundo não está errado, mas vamos pensar assim, uma vez que o orçamento participativo, né, ou que aumenta-se a separação entre sociedade civil e Estado, pensando do ponto de vista marxista, né, para quem é marxista e vai ver esse trecho e falar tecido democrático, absurdo, Marx, quando idealiza ali o fim da luta de classes, ele também idealiza o fim da separação entre sociedade civil e Estado. Por isso que o Estado, como uma arma contra a sociedade civil, ele se dilui, ele perde sentido, ele vira outra coisa, né? Ele se desfaz pelo desuso. E aí, a mesma coisa é aqui, né? Essa medida aproxima a sociedade civil do Estado. Ela antecipa o fim desse estado de repressão que a gente tem. Portanto, ela é um mecanismo importante para as pessoas participarem. Qualquer medida em que a distância entre a sociedade civil e o Estado, as pessoas e as decisões se diminua, é uma ação de progresso dentro da sociedade, é uma transformação positiva. Tudo bem? Para enfrentar o declínio do orçamento participativo e reverter os danos já causados, é preciso retomar o movimento popular. Então é preciso retomar essa pauta e a capacidade da gente cobrar as prefeituras para que isso aconteça, né? É crucial restabelecer a importância da participação cidadã como pilar fundamental das políticas, tudo bem? E isso vai reforçar para quem aqui também não é marxista, né? Para quem defende a democracia, os valores democráticos, as OPs só reforçam a democracia, né? Fortalecem a democracia, uma vez que a gente tenha esses conselhos, fóruns capazes de transformar, né, a sociedade positivamente. Então, só para fechar aqui, quadro, né, teórico. Tópico, introdução. Orçamento participativo prometia uma democracia mais direta e inclusiva, mas está em declínio. Fatores de declínio, né? Crise econômica, crise política, diminuição do espaço do próprio Partido dos Trabalhadores, né? E esse declínio vai acontecer nas cidades médias e pequenas no Brasil. Tudo bem? Consequência, diminuição da qualidade do serviço público. Quem é que tocava, qual era a ala política ou a ideologia que tocava isso? Era o municipalismo de esquerda, que está perdendo espaço, né, dessa ideia de democracia direta a partir das cidades. O impacto disso na sociedade como um todo é a diminuição do espaço democrático, fechamento de espaços democráticos, uma crise da democracia. E a solução para isso é a retomada do movimento popular e o uso aí de mídias digitais também para aproximar as pessoas das decisões
políticas, tudo bem? Uso de mídia digital eu falo aqui no último parágrafo, mas é uma coisa que já tem sido adotada em vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, na cidade de São Paulo, você tem o Participa Mais, por exemplo. Resolve? Não resolve, mas ajuda, tudo bem? Para quem curte esse assunto dos orçamentos, a gente já tem vídeo lá no canal que é Orçamento Público, Princípios Orçamentários, né? É um vídeo onde a gente explica como é que o orçamento funciona, né? Como é que o orçamento público funciona, como que é feito esse planejamento, para onde vai o dinheiro, como é que quem decide para onde vai o quê. Então, se você curtiu o assunto, entra lá no canal Orçamento Participativo e vai aparecer em algum lugar desta tela também o OP aqui, o Orçamento Público, para você estudar, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Não esquece de curtir, compartilhar, né? Enviar aí para os seus amiguinhos e tchau, tchau. Tudo bem?